Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo com os flagelos destruidores de Deus, né? Peço paz para o Brasil, né? Paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos os Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência, sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países, né? Peço a permissão a Deus para dar por início mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados. O primeiro comunicado é a irmã ou irmão que estiverem com dificuldade de entrarem, de abrirem, né, quer dizer, na rede social, do Messenger, o vídeo, por gentileza, entrar na minha página ou na minha história, né, que está abrindo normalmente. Ou se não, receber por e-mail, né? Meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com ou entrar no YouTube. O outro comunicado essa empresa, né, do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, tem projeto para lançar os filmes. As Irmãs Fox, a História de Emanuel e o Nosso Lar 3 e 4, né? Então aí não vai faltar assunto pra gente. Peço que os irmãos e as irmãs, né, continuem divulgando sobre o filme, né, assistam, né, aqueles que não assistiram ainda, ou aqueles que queiram assistir de novo. Esse filme já arrecadou mais de 11 milhões de reais em uma semana, levou mais de 500 mil de pessoas aos cinemas, né? Então vamos valorizar, vamos aumentar mais nessa cota, né? Em assistir o filme, né? Entender o filme, dialogar sobre o filme, né? Que é muito importante. E a narrativa, né, do contexto do filme é desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos ao cinema. Eu estou na terceira temporada, né, desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, do autor Allan Kardec, e a primeira temporada foi do mesmo livro, a segunda é do livro Ramatiz, o Evangelho é a Luz do Cosmo. Pergunta e resposta entre o médium Exílio Mais e o espírito Ramatiz. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comentário, comunicados, leitura, comentários e prece final. Então vamos à leitura. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos,
utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrestres, transmissão da fortuna. Salvação dos ricos. Item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamão. São Lucas 16:13. Item 2. Um jovem se aproximou dele. Ele disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe Jesus. Disse-lhe: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como vós a mesmo. O jovem respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide e vendei o que tendes, e dai aos pobres, e terei um tesouro no céu. Depois vinde me seguir. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que não é o que um rico entre no reino dos céus. São Mateus 19, 16, 24, São Lucas 18, 18, 25, São Marcos 10, 17, 25. Guardai-se da avareza. Item 3. Então um homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei ao meu irmão que a dívida comigo, a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, que me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado com vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, a sua vida não depende dos bens que ele possua. Ele disse: Em seguida, esta parábola: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros, eu construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: tu tens muito bens reservado para vários anos, repousa, come e bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. São Lucas 12, 13, 21. Jesus na casa de Zaqueu, Item 4. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava
pela cidade. E havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para o conhecer, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu na frente e subiu um sicômoro, para o ver, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo, e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi se alojar à casa de um homem de má vida. Pela introdução, arte publicanos. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe restituirei, quantas vezes tanto. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas 19, 1, 10. Essa figura audaciosa pode parecer um pouco forçada, porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso resulta do que, em hebreu, a mesma palavra se emprega ao designar cabo e camelo. Na tradução, se lhe deu a esta última acepção. É provável que a primeira era a que estava no pensamento de Jesus. Ela é, pelo menos, mais natural. Então, vamos aqui entender a salvação dos ricos, Ele fala que chega um jovem, pergunta a Jesus, sobre a salvação, e Jesus fala dos 10 mandamentos, dos mandamentos, Ele fala que ele já usava esses mandamentos, então Jesus fala para ele vender tudo que ele tem, distribuir para os pobres, e depois ele segui-lo. Só que, como esse rico, ele era uma pessoa rica, ele não conseguia fazer isso, Ele não conseguia distribuir seus bens. Aqui, ele não poderia também distribuir tudo, mas ele poderia distribuir uma parte, como Zaqueu fez, E por isso que a salvação dos ricos é distribuir seus bens, É ajudar aquele que necessita. Então, aí ele pega aqui para guardar-se da avareza. Só que aqui ele fala da avareza aqui, ele está falando que o problema é herança, As heranças aí, tudo tem briga, quando diz, Se naquele tempo tinha, imagine agora, Que os bens são mais claros, Aquela tem a guerra lá do Gugu, lá, R$1 bilhão que os herdeiros já estão brigando na justiça, nos filhos dos chicanis e outros casos por aí vai, Então chegou um homem falando com Jesus desse jeito, porque ele tinha uma herança e estava na briga lá com o irmão dele. Então Jesus falou que ele não poderia nem julgar, e nem dizer o que ele tinha que fazer, Então Jesus coloca aí a avareza. Então a pessoa que briga, que faz questão por herança, ela está trabalhando a avareza, E a avareza, depois a pessoa ela vai passar por uma pobreza por causa da avareza. E a pessoa ela já começa ali, porque essa briga de querer dinheiro, de justiça, de herança, ela cria dentro dela essa avareza.
E aí ela vai usar essa avareza em outras coisas também. Pessoas que têm muito dinheiro e não gostam de ajudar ninguém, porque é avarento. Aí ela vai passar por uma pobreza extrema por causa da avareza. E aí ele fala, aí a questão que falando do rico, é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar. O que ele está colocando aqui é que porque essas aqui são traduções, que a tradução ela vem, aqui é do aramaico, né? Aí vem do hebreu, né? Para o inglês, para o grego, e depois do grego para o inglês, do inglês para o português. Então, cada tradução eles é tirado o contexto da história. Então, essa passagem é porque naquele tempo, né? O camelo ele não vai dar para passar por buraco de uma agulha. O que passava é que eles costuravam a linha, era do pelo do camelo, né? Então aí a questão da tradução foi colocado o pelo do camelo do que o camelo do que o pelo do camelo. Então isso é essa justificativa. Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu foi um publicano que ele era cobrador de imposto. Então eles cobravam mesmo, cobravam menos dos outros, aqueles que tinham dinheiro. Por isso que é chamado de quando Jesus vai adentra a casa de Zaqueu, né, que ia se alojar lá. E as pessoas começaram a falar que Jesus estava entrando na casa de um homem corrupto, porque os publicanos eram conhecidos como corruptos, porque eles cobravam imposto, ganhavam dinheiro de pessoas ricas para não cobrar imposto. Então, e os judeus não gostavam de pagar imposto, né? Então tinha esse contexto também, né? Então, aí o Zaqueu, o espírito Zaqueu é o espírito do Bezerra de Menezes, só para a gente fazer esse entendimento. Então Zaqueu, ele era baixinho e sobe numa árvore para tentar ver Jesus. E aí Jesus, ao se aproximar dessa árvore, pede Zaqueu para descer, que ele ia se alojar na casa de Zaqueu naquela noite. E aí Zaqueu fala, né, que ele, com essa aproximação dele com Jesus, ele ia se modificar. Então ele ia pegar uma parte do dinheiro dele, esse 50%, ele dividiu para os mais pobres e ele restituir aquelas pessoas que ele fez mal, né? E aí Jesus fala que aquela casa estava abençoada, né, naquele momento, né? Que é a mudança de Zaqueu. E Zaqueu depois ele vai para uma tribo aí africana, né? E lá botam fogo no templo espiritual que ele trabalhava, e ele adentra esse templo espiritual para salvar as pessoas, e acaba morrendo, né? No incêndio lá. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento. Eu agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Agradeço, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.